Hoje eu quero falar com você sobre perseverar. Na semana passada eu falei com você sobre ter foco na vida financeira. E muitas vezes você já tem um foco, você já sabe o que quer alcançar, aonde quer chegar, o que você quer conquistar, você já sabe. Você já focou em alguma coisa. Contudo, começarão a surgir os obstáculos, porque quando nós focamos, sabemos o que queremos alcançar, o que queremos ter ou obter, começam a surgir então as lutas, os problemas, as adversidades, os obstáculos no caminho para que você não siga em frente. Então é por isso que hoje eu quero falar com você sobre perseverar. Eu quero falar sobre perseverar. Coloquei a imagem aqui de uma criança subindo uma escada, onde os degraus são... O degrau ali é um pouco grande, né? Ele é um grandinho degrau. Mas você vê que aquela criança está perseverando. E é sobre isso que eu quero falar com você. Sobre ir até o fim, sobre perseverar. E muitas vezes é o que tem faltado na vida de inúmeras pessoas, é essa perseverança. Elas sabem o que querem, elas começam a ir atrás daquilo que elas querem ou desejam. Contudo, quando surgem dificuldades, problemas, obstáculos, adversidades, a pessoa acaba desistindo. E quantas vezes você já desistiu de algo que você queria na sua vida? Quantas vezes você já começou alguma coisa, você já focou em algo, você lutou atrás de um objetivo, de um desejo, alguma coisa que você almejava, mas você acabou desistindo, você acabou parando, não indo até o fim, você não deu continuidade às vezes num projeto, num sonho, você não deu continuidade em algo que você queria alcançar. E muitas vezes acontece isso, nós paramos. Eu coloquei aqui, ó. Depois de estar focado, o que necessitaremos é perseverar frente a todos os obstáculos que surgirão onde? Na nossa empreitada. E ali está você vai ter que pular todos os obstáculos, as barreiras que surgirem no seu caminho. Então a gente tem que ultrapassar as barreiras, porque elas surgem. Vem a vontade de desistir, vem a vontade de parar. Talvez você está orando aqui, nós estamos entrando na 4ª semana do propósito dos 52 dias. E às vezes você diz, pastor, eu já orei todos esses 21 dias até agora, 3 semanas, e não aconteceu nada. E daí começa a vir a vontade de desistir. Começa a vir a vontade de parar. A vontade, não, mas eu fui semana passada, hoje eu não vou. Se eu faltar uma vez só, Deus entende. Eu tenho que perseverar, foquei. Agora tem que vencer os obstáculos, porque luta todo mundo enfrenta, obstáculo todo mundo precisa superar. Qual é a diferença entre o vencedor e a pessoa que não consegue nada? Um persevera e o outro acaba desanimando. E você tem que ser essa pessoa que vai perseverar. Então, perseverar é ser constante, de alguma forma, naquilo que se está fazendo, sempre agindo corretamente. Perseverar também eu coloquei aqui uma imagem para você, perseverar também é persistir e acreditar. É ser insistente naquilo que eu quero. Sabe que às vezes nós precisamos ser teimosos. Você tem que ser meio teimoso. Tem alguém aqui que é teimoso? Às vezes a gente precisa ser teimoso, sabe? Todo mundo vai dizer para você parar, surgirão inúmeras lutas para que você desista, mas nós temos que ser meio cabeça dura, eu não vou parar. Tem que ser meio teimoso, não, eu vou continuar, nem que eu tenha que ir arrastando tudo que tiver no meu caminho, mas eu vou seguir em frente. E é isso que você precisa colocar dentro do seu coração. Diga assim com o pastor, diga eu vou ser teimoso, diga eu vou até o fim. Amém? Surgirão inúmeras situações para que você pare, mas você vai ter que ser meio teimoso mesmo. Eu vou, e eu vou, e eu vou. Não importa o que apareça, o que surja, a dificuldade, o problema, e surgirão pessoas, coisas, situações, surgirão. Então eu vou ser teimoso, eu vou continuar, eu vou perseverar. E daí aqui está o texto de Neemias que eu tirei essa mensagem. E do mesmo modo, os inimigos do Neemias enviaram a ele 4 vezes. Semana passada nós vimos que eles queriam que o Neemias parasse o muro e fosse conversar com eles. E 4 vezes eles enviaram ao Neemias, e da mesma forma lhes respondi, diz o Neemias. Então Sambalate ainda pela 5ª vez me enviou o seu servo com uma carta aberta onde? Na sua mão. E o que o Neemias fez? Perseverou. Esqueceu os inimigos que queriam pará-lo, que 4 vezes incomodaram, na 5ª vez vieram mais fortes ainda, e ele não parou de construir o muro, ele perseverou, frente a tudo que os inimigos diziam para ele. E quando você foca em alguma coisa, surgirão pessoas que vão dizer que você é louco, vão falar de tudo para você, que você está sonhando, que é uma crise, que não tem jeito. Persevere, não dê atenção para aquilo que as pessoas que não estão na mesma fé que você vivem dizendo ao seu redor.
Sambalate, por 4 vezes, insistentemente, queria parar Neemias, porém este perseverou diante das mesmas circunstâncias, dando a mesma resposta. Então, pela 5ª vez, o inimigo lhe enviou uma carta, contudo, Neemias continuou como? Firme, perseverante. Então, vamos lá, minha pergunta é, você tem conseguido perseverar ou tem desanimado? Essa é a pergunta. Quando surgem as lutas, os obstáculos, às vezes até a sua família se levanta. E muitas vezes a nossa própria família, o colega de trabalho, o chefe, alguém, o concorrente, um cliente começa a incomodar. E quando surgem os problemas, e todos tentam parar você, desanimar você, todos tentam te convencer que não dá, que aquilo não é para ti, que você não foi chamado para fazer isso. O que você faz? Eu tenho conseguido persistir ou eu tenho desanimado? Eu estou falando de poucas lutas aqui, mas tem fases que a gente passa por uma luta atrás da outra, que a pessoa vive um ano só de problema, um ano só de dificuldade, e aí eu persevero ou eu acabo sucumbindo, desanimando. Você tem que se tornar essa pessoa que vai continuar, que não vai desanimar. Vamos lá, você já passou por uma fase onde na sua vida surgiu uma batalha atrás da outra? Quem é que já passou por uma fase onde surgiu uma luta atrás da outra? Você já passou por isso? Você já enfrentou essa situação? Às vezes passamos assim por um mês difícil, por uma semana, por um ano difícil, um semestre difícil, por um momento onde surge uma luta atrás da outra. Que nós começamos assim, meu Deus, quando que isso vai acabar? Quando que vai passar essa tempestade? Quando que essa tormenta vai chegar ao fim? E aí que você tem que buscar força em Deus para continuar. Porque a vontade humana, muitas vezes, é de parar, é de desistir. E eu tenho que seguir em frente, meu irmão. Aí a pergunta é, sabe o que essas lutas, essa batalha contínua que é uma atrás da outra, o que ela traz para a nossa vida? Ela traz um desgaste espiritual. E esse desgaste nós conseguimos observar na vida de Elias. Vamos ver esse texto aqui. Toda luta constante traz um desgaste. E quando há um desgaste, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me repor. A minha unção, a minha fé, a minha comunhão com quem? Com Deus. Porque se eu não consertar o desgaste, chega uma hora que eu vou acabar caindo, desanimando. E aqui eu quero falar com você sobre o Elias. Eu não sei quem é que lembra da história do profeta Elias, você lembra? O profeta Elias foi chamado por Deus, enfrentou o Acabe, que é como se o rei da nação. Você imagina Deus, num sonho, sei lá como, falar com você e dizer, ô Joaquim, você vai até Brasília falar com o presidente e avisar ele que se as coisas não mudarem no Brasil, não vai chover nessa nação. Você faria isso? Você ia dizer, pastor, estou ficando louco. Foi o que Deus falou com Elias. Elias, chega lá no rei, que é como se fosse o presidente, e fala para ele que se ele não mudar e as coisas não mudarem nessa nação aqui, Deus não vai mandar mais chuva. Vai ficar tudo difícil, vai entrar uma crise e o povo vai começar a passar fome. O rei nem deve ter dado bola, ter pensado, você é um evangélico fanático, você é um crente maluco. E o Elias foi lá. Depois disso, ele vai parar num ribeiro, o ribeiro seca, ele vai para a casa da viúva, aí Deus manda ele enfrentar os 450 profetas, manda descer fogo do céu, depois que desce fogo, vem então, Deus manda ele subir no monte, ele chama a chuva, depois que ele chama a chuva, ele vem a rainha Jezabel ameaçar, então ele passou por um período que eram 3 anos e meio, onde ele teve uma luta atrás. Você imagina 3 anos e meio de luta, de batalha, de problema, aonde ele tem que correr de um lado para o outro, vai buscar ajuda aqui, vai buscar ajuda lá, e socorre aqui, socorre lá, esperando Deus falar com ele, 3 anos e meio de luta. E daí quando a Jezabel ameaça ele, que seria o último problema e o menorzinho de todos, porque ele enfrentou grandes problemas, daí quando chega uma mulher e olha para ele e diz, eu vou te matar. Meu Deus, ele se apavorou e saiu correndo. Para você ver como ele já não estava bem, ele já tinha um desgaste. E daí diz aqui, ó, e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. Agora, consegue ler com o pastor que está escrito aqui? E pediu em seu ânimo, o que ele pediu? A morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Então olha para mim, um homem que chegou para o povo que estava dividido, servindo a outros deuses, e disse para eles, escolham hoje a quem vocês vão servir, ou a Deus ou a Baal.
O homem que foi lá e desafiou os 450 profetas, mandou fogo descer do céu, o homem que orava, a chuva parava, a chuva vinha, que multiplicou o azeite na casa daquela viúva lá durante quase 3 anos, pessoal. O homem que fez muitas coisas, daqui a pouco uma mulher ameaça ele senta debaixo de uma árvore, deve cruzar os braços e dizer: Deus, quero morrer, Senhor, faz eu dormir, não acordar mais. Ainda bem que nunca ninguém pediu isso para Deus, né? Deus, eu quero dormir hoje, não quero acordar mais. Ele estava pedindo para morrer. Você vê, o homem era um homem de Deus, e agora ele estava o quê? Desanimado. Por que ele estava desanimado? Porque quando enfrentamos uma luta atrás da outra, começa a haver um desgaste. Pode observar, quando surge a primeira luta, o primeiro obstáculo na sua vida, alguém pergunta: como é que tu está, meu irmão? Eu estou vencendo, Deus é comigo, vai dar tudo certo, e aleluia, Deus é comigo, a palavra diz isso, aquilo. Aí eu te encontro 6 meses depois: como é que tu está, meu irmão? Estou lutando. Como é que tu vai vencer? Estou acreditando. Eu acho que Deus é comigo, a Bíblia diz, mas nada muda. Toda luta traz um desgaste. E quando nós começamos a lutar, você está cheio de fé, você está cheio da unção. Então eu vou te dar uma dica: você está passando por uma luta atrás da outra, está muito difícil que você tenha enfrentado, busque mais a Deus. Porque se você não buscar mais a Deus, você vai acabar desanimando, você vai acabar desistindo, você não vai conseguir perseverar. Qual é o segredo do cristão que persevera? É o cristão que mesmo diante da luta, ele não deixa de buscar Deus. E muitas vezes a luta vai tirando os meus motivos para orar. Porque daí a gente olha: para que eu vou orar se está tudo dando errado? Para que eu vou na igreja, se eu vou na igreja e nada muda? Para que eu vou fazer a campanha, se eu já fiz 3 campanhas e nada aconteceu? Para que eu vou fazer um jejum, se eu fiz jejum e nada mudou? Para que eu vou orar de novo, se aquele dia eu orei e Deus não me atendeu, deu tudo errado? E a luta, ela vai tentando tirar os seus motivos de buscar a Deus. E daí, quando vê, está tudo dando errado, a gente pergunta: será que pode piorar? Daqui a pouco, piora. E daí os problemas começam a tentar tirar a sua vontade de buscar. E foi isso que aconteceu com Elias. O homem era de Deus, o homem mandava fogo descer do céu, mas daqui a pouco ele está pedindo o quê, pessoal? A morte. E às vezes você assim, começou os problemas na empresa, você está cheio de fé para lutar, mas daqui a pouco você já está dizendo: eu vou fechar as portas. Eu vou voltar a trabalhar, vou pegar minha carteira, amanhã eu estou fechando a porta, vou demitir todo mundo, vou indenizar, e eu vou procurar um emprego, porque ser empregado é melhor, não tem dor de cabeça. Mas quando você começou, você estava pronto para lutar, para dar o sangue pela empresa, para ir atrás, para dar um jeito, você ia dar a volta por cima. Agora você já está desanimando: vou fechar, não, vou parar de produzir, vou parar de fazer isso, não adianta, não é para mim. Então, quando nós começamos, a gente começa cheio de fé. Agora, se eu deixar de buscar Deus, eu vou acabar desanimando durante o caminho. Vamos lá. Quando paramos para pensar, percebemos que Elias enfrentou uma batalha atrás da outra. Primeiro ele enfrentou Acabe, fez com que parasse de chover, foi para o ribeiro, depois para a casa de uma viúva, após enfrentou os profetas, fez descer fogo do céu, em seguida orou para a chuva voltar. Foram 3 anos e meio de muitas lutas, pessoal. 3 anos e meio de muitas lutas. Agora, ele se encontrava desgastado espiritualmente, porque observamos que diante de uma ameaça, ele esboçou uma reação que antes não teria. Ele não teria essa reação se fosse em outro momento. Aí a pergunta é: qual tem sido a sua reação diante dos problemas, das lutas, dos obstáculos? Como que você tem reagido? Você está reagindo com fé ou com desânimo? Aí você já pode medir como é que está a sua vida espiritual. Se eu estou reagindo com fé, é porque eu estou buscando a Deus o suficiente. Se eu estou reagindo meio desanimado, é porque a minha busca não está suficiente. Eu vou ter que começar a buscar mais. Eu vou ter que começar a buscar mais a Deus. Então tem que perceber a minha reação. E daí a pergunta é: você permanece com a mesma fé? Faz quanto tempo que você está passando por esse problema? A fé que você tem agora é a mesma fé que você tinha no início, quando o problema apareceu? Ou você sente que a sua fé está diminuindo, você está ficando sem vontade de buscar? Então se aproxime mais de Deus. Você precisa se fortalecer, porque senão esse problema vai ser o seu fim, vai ser o fim do seu negócio, vai ser o fim do seu projeto, do seu sonho. Esse problema vai ser o problema que vai fazer você parar. Então a pergunta é: será que eu tenho o mesmo ânimo do início? Ou o meu ânimo foi diminuindo? Eu tenho conseguido perseverar? Eu tenho conseguido insistir? Ou alguém tem que estar me empurrando, alguém tem que estar me puxando? Ah, pastor, é o meu marido, é minha esposa, é o meu filho, é o fulano, é o irmão tal. Se não me puxa, eu estou desanimado. Então você tem que buscar mais a Deus, senão você vai acabar morrendo espiritualmente. Para perseverar, você precisa buscar ao Senhor,
ter tempo de comunhão com Deus, ter tempo para orar, para ler a sua Bíblia, para jejuar, e precisa congregar, meu irmão. Eu tenho que frequentar a igreja. A pessoa começa a enfrentar muita luta, ela vinha na igreja domingo, segunda, quarta e sexta, começaram as lutas, ela já começa a vir só segunda e quarta. Aumentou a luta, ela só vem segunda. A luta está mais braba ainda, ela começa a vir de 15 em 15 dias. Ela vai deixando de buscar, e é aí que a pessoa tinha que buscar mais, para que ela consiga ter força para perseverar. Observe que Daniel passou por diversas lutas durante a sua vida, mas o que fez com que este homem nunca desistisse? Quem é que conhece a história do Daniel? Você lembra da história dele? Você já leu o livro? Se não leu, um livro ótimo você lê. Lá no capítulo 1 ele tem 17, 18 anos, no capítulo 6 ele já tem uns 70, porque do 1 para o 2 dá um salto na idade dele. E se observa que ele passou por lutas, foram vários reis que dominaram a Babilônia, os lugares onde ele habitava. E ali ele passava por luta, ele se destacava, os inimigos com inveja queriam derrubar, queriam abater, faziam leis. Esse homem caiu na cova dos leões, os 3 amigos deles não se dobraram diante da estátua. E ele passou por várias situações. Mas qual era o segredo desse homem aqui? Como que pode ele a vida toda morando numa nação que não servia ao Deus dele, num país completamente diferente? Você sabe o que é ir para outro país sem nada? E lá ele conseguiu um trabalho, se destacou, foi crescendo, uma língua diferente da sua, uma cultura diferente da sua, e muitas vezes a sua formação para outra nação não serve, algumas até você consegue continuar trabalhando com a mesma formação lá. Então ele foi para uma outra cultura, um outro povo, e lá ele enfrentava lutas. Você imagina você sozinho, sua família não está ali para você dar uma ligadinha, e a ligação para outra nação é um pouquinho mais cara, não tem ninguém para você correr e buscar ajuda. E o que esse homem fez? E na outra nação, às vezes, não tem muitos da igreja que você frequenta. Mas qual era o segredo desse homem que ele caiu na cova, passou por luta, passou por inveja, por tantas situações, tentaram injustiçá-lo? E por que esse homem nunca desistiu e sempre perseverou? Porque ele possuía uma vida de comunhão com quem? Está aí o segredo. Quem é que quer aprender a nunca mais desistir? O que eu tenho que ter, pessoal? Comunhão com Deus. Se você tiver comunhão com Deus, nada vai parar você. Pode vir o pior problema. Olha para o irmão do lado, diga: se você tiver comunhão com Deus, diga para ele, nem o fundo do poço te segura. Amém? Se você tiver comunhão com Deus, nem o fundo do poço vai segurar você. O fundo do poço vai ser pequeno, daqui uns dias você vai sair daí. Porque você tem comunhão com quem? E ninguém segura uma pessoa que tem comunhão com Deus. Um dia eu fiz essa oração. Falei: Deus, eu vou ser uma bênção tão grande, ninguém vai me segurar. Amém. Todo mundo era abençoado, eu ia ficando para trás. Eu falei: mas eu vou buscar o Senhor. Eu vou te buscar tanto, que não vai ter como alguém me segurar, Senhor. E é isso que você tem que botar no seu coração. Irmão, a pessoa com comunhão com Deus, ninguém segura ela, meu irmão. E era isso que o Daniel tinha, esse homem tinha uma comunhão. Olha o texto aqui que eu vou botar em Daniel. Esse aqui é o capítulo 6, versículo 10. Daniel, quando soube que o edito estava assinado, ele entrou na sua casa e havia no seu quarto janelas abertas da banda da onde? O que é a janela aberta? Significa que ele olhava. A nossa visão tem que estar sempre para a promessa, para aquilo que Deus nos deu. A janela aberta significa que eu ainda creio. Quando eu fecho a janela e deixo de olhar para a palavra, significa que eu deixei de acreditar. Esse homem nunca deixou de acreditar. Ele sempre acreditava. E diz aqui, e 3 vezes no dia ele se colocava como? Mais de 70 anos ele ainda dobrava o joelho. E ia falar com Deus. Mas eu não tenho tempo. Tempo é questão de prioridade. Bota o seu relógio para despertar às 7, ao meio-dia, e quando o pastor mandar a mãozinha de noite. Começa a orar 3 vezes, não precisa orar meia hora cada vez, mas ora 10 minutos, 20, cada vez que você orar. Você está tendo essa comunhão. Daniel tinha. E ele orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes ele costumava fazer. Qual era o segredo que levava ele a perseverar? Comunhão dele com Deus. E é isso que nós precisamos, ter comunhão, pessoal. Continua. Jesus, diante de todas as lutas que enfrentou em seu ministério, também orava para se manter firme e não retroceder. Quantas lutas Jesus enfrentou? Jesus passou por lutas, sim ou não? Jesus foi tentado pelo diabo, sim ou não? E olha tudo que ele passou. Jesus desistiu? E daí na luta mais difícil, quando ele está lá no Getsêmani, pessoal, e indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E indo segunda vez orou, dizendo: Pai,
Se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua. Então estava ele lá no Getsêmani, no momento mais difícil, que a Bíblia diz que ele chegou a suar sangue, antes de ir para a cruz. Por que ele conseguiu vencer a cruz? Porque ele tinha comunhão. É isso que vai levar você a perseverar, a não desistir diante de tudo que você está passando. O que também o levava a perseverar era a lembrança do prêmio que ele receberia se fosse até o fim. Jesus sabia o prêmio que ele ganharia. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de quem? Então por que ele enfrentou a cruz? Porque ele sabia o que vinha depois da cruz. E ele sabia que depois da cruz ele seria glorificado, ele sentaria ao lado de Deus. E é isso que você tem que crer. Diga com o pastor, diga: depois de toda tempestade, sempre tem um dia de sol. Amém? E é isso que eu tenho que saber. Irmão, o povo de Israel parou diante do Mar Vermelho. E depois do Mar Vermelho o que tinha? A terra prometida. Sempre depois do obstáculo vem a recompensa. Depois que Jesus foi tentado pelo diabo, pega o texto, os anjos de Deus vieram fazer o quê? Servir Jesus. Então fica firme nessa luta, porque a tua recompensa está depois dessa batalha. Persevere, não desista, busque a Deus, tenha comunhão. Irmão, depois do Mar Vermelho, nunca esqueça, tem a terra prometida, que mana leite e mel, tudo de bom que Deus disse que Ele tinha para mim. Mas eu tenho que ter comunhão, senão eu vou acabar parando diante dos obstáculos. Eu coloquei aqui uma figura de um rapazinho que diz assim: eu sou capaz e ponto. E é isso que você tem que acreditar, que você é capaz. Quando pensamos na recompensa que receberemos, se formos fiéis até o fim, conseguimos levantar a cabeça e continuar. Para continuar, você precisa saber que é capaz de ir até o fim. E diga assim com o pastor, bate no seu peito e diga: eu sou capaz. Diga: eu posso ir até o fim. Amém? Mesmo que agora você esteja passando por uma luta, por uma situação difícil, talvez o diabo está vendo que você está orando e está tentando complicar as coisas, você tem que saber que você é capaz, tá? Vamos lá. Nunca se esqueça disso aqui que eu vou te falar. Isso aqui é muito importante. O fracasso, ele não mede a nossa capacidade. Eu sempre guardei isso dentro do meu coração. O fracasso nunca vai dizer se você é capaz ou não. Só quem pode dizer se você é capaz é você mesmo. O fracasso apenas diz que tu está tentando da maneira errada. Tu é capaz, às vezes Deus te chamou, talvez você tenha todo o dom e habilidade, mas por que não dá certo? Porque eu estou tentando da forma errada. O fracasso não está dizendo que eu não sou capaz. Você é capaz. Às vezes você vai mudar o modo, a maneira de tentar, e tudo vai começar a dar certo. Então o fracasso não mede a minha capacidade. Eu coloquei uma frase para nós terminarmos que diz assim: o covarde, ele nunca começa, o fracassado nunca termina, e o vencedor nunca desiste. E é isso que você tem que ser, um vencedor. O vencedor é aquele que nunca desiste.